Criança devolvida, pai arrependido, o drama das adoções que não deu certo. É sobre isso que eu vou falar. Meu nome é Sandra Santos, tirando o coração, seja bem-vinda ao meu canal. Gente, hoje eu vou contar a história de Larissa. A Larissa, o drama dela começou bem cedo, porque os seus pais eram usuários de crack e abandonaram ela em uma praça na Bahia. Larissa, ela foi adotada, gente, por 3 vezes. Na quarta adoção, a mãe dela ainda disse que ela era uma criança que desafiava ela todos os dias. Que a criança ela era assustada e desconfiada. Era como se testasse a mãe para ver se ela realmente queria adotá-la. Isso refletia nas relações com as pessoas, até no próprio sono, que era agitado. A mãe dela, gente, conta que no início foi difícil, igual eu li aqui, porque a criança, ela quando ela é devolvida, ela também guarda traumas. Eu comentei uma vez aqui no meu canal que eu vi um vídeo, eu não lembro o canal, mas a série chama Conselho Tutelar, é brasileira, uma série brasileira. E nessa série tinha uma criança que ela foi adotada, a mãe toda amorosa, preocupada com a criança, e a criança o tempo todo desconfiada. A criança, ela era arredia, respondia mal, não obedecia, não fazia nada que a mãe pedia para a criança fazer. Inclusive, uma das cenas assim que eu vi na época foi que a criança inundou a casa. Ela abriu todas as torneiras na hora que a mãe dele chegou em casa, era um menino. Ela se assustou porque estava tudo inundado. Então, ele esperava que a mãe dele pegasse ele, devolvesse ele, e esperava também que gritasse, xingasse, fizesse alguma coisa, mas muito pelo contrário, a mãe estava muito bem preparada emocionalmente, psicologicamente, e não, ela não fez nada assim que... Então isso acontece mais do que a gente pensa, tanto é que foi abordado aí esse tema na TV, e eu achei muito interessante, passei a pesquisar isso, porque a gente sabe que, independente da idade da criança, a gente pode passar isso, porque querendo ou não, a criança ela traz aquilo ali no subconsciente dela, é como se ela fosse uma criança rejeitada. Então eu vou continuar contando a história da Larissa aqui. Aí aqui, gente, tem um outro relato de um pai que fala o seguinte: enfrentei meu próprio preconceito e o da sociedade ao adotar filhos negros. Como criança e adolescentes, adultos também sofrem nessa situação. Aí ele é um servidor público, tá, gente? Ele desistiu de uma adoção em 2014. Então, ele fala que o seguinte: depois da devolução, que você se estraçalha, se sente o último dos homens. Literalmente, você rola no chão de dor. Não desejo isso para ninguém, conta Roberto. O sonho da paternidade começou a se desfazer logo no começo da guarda provisória da criança, que tinha 2 anos na época. O cotidiano com a criança era muito distante do sonho. Comecei a me cansar física e emocionalmente quando meu companheiro começou a desistir. Fui entrando em depressão e concluí que não seria bom para a criança ficar comigo, mas foi uma decisão muito difícil. Eles fazem tratamento até hoje, tratamento psicológico, né? Eles não querem mais terem filhos, eles não desejam mais ter filho. Isso aconteceu com ele em 2011. Então, o que eu sempre falo é que nós temos que estar preparados. Porque a gente vê aí nas redes sociais, gente, eu mesma acompanho várias famílias por adoção, minha família em construção, várias famílias. Pessoas que ainda estão na fila, assim como eu, pessoas que estão dando entrada em documentação, que montam um canal para poder contar o dia a dia deles. E a gente vê também pessoas que já adotaram e a gente vê aquela coisa linda, maravilhosa. Claro, gente, eu acredito que é lindo, maravilhoso. Eu acredito que essas pessoas, elas fazem isso para mostrar que a adoção não é tragédia, porque eu também sei que a adoção ela não é tragédia. A gente apenas tem que estar muito bem preparado para poder adotar. Não é só a gente ir lá no fórum, já falei isso várias vezes, levar a documentação lá no fórum, gente, e esperar o telefone tocar e pronto. Não é só isso, é muita pesquisa, é muito estudo, é ler livros, assistir filmes, participar de grupos de apoio à adoção.
o que eu mais vejo são pessoas que não participam de grupo de apoio à adoção. Porque quando nós participamos do grupo de apoio à adoção, gente, você vê histórias do comportamento da criança. Você vê histórias de como que, da convivência dos pais com a criança. Tem um casal, eles entraram na mesma época que eu e meu marido, só que o perfil deles era de 7 anos acima, então eles adotaram assim com 2 meses. Ela é psicóloga e ela já tinha o sonho de adotar de menina, porque tem uma história com adoção na família dela. Então ela tinha esse sonho em adotar e ela adotou gêmeas. Inclusive ela saiu até no jornal local aqui na época, quando foi o Dia Nacional da Adoção. Então, ela falou dos desafios no grupo de apoio à adoção, que não era fácil, que tinha uma das duas meninas, uma das meninas era mais tranquila e a outra era mais agitada, queria chamar a atenção, na escola estava desobedecendo aos professores, em casa às vezes era um pouco insubordinada, mas nada que não tivesse como ser tratado, porque muitas vezes é tratamento, que a criança ela tem a história dela, na família, né, que ela foi destituída, então ela tem aquela história que ela traz lá, e é uma coisa que realmente tem que ser feito tratamento, tanto nós pais, como os nossos filhos deve ser feito esse tratamento aí com o psicólogo, né, e hoje em dia o psicólogo ele não é tão caro assim, o grupo de apoio à adoção aqui, o GADA de Santa Luzia, as pessoas que vão na reunião conseguem, tem uma psicóloga que ela vai fazer um preço mais em conta para as pessoas que não faltam às reuniões do grupo de apoio à adoção. Eu achei isso extremamente interessante. Então, com relação às desistências, gente, essa menina, fala aqui, que ela permaneceu em Fortaleza após a primeira devolução. Com a intervenção de uma ONG, a Calanto, que chama ONG, que ajuda famílias nos processos de adoção. Como a cidade de origem de Larissa não contava com psicólogo, a entidade recorreu ao judiciário para mantê-la na capital cearense, onde poderia ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar. Coisa que eu quero falar aqui é o seguinte: após a conclusão dos procedimentos de adoção, então após a gente fizermos o período de convivência e a gente for levar essa criança para casa, o que acontece aqui, ó? Os procedimentos de adoção, né, que eu já falei, contudo, há previsão de devolução. A adoção é medida irrevogável segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que atribui ao adotado a condição de filho. Uma eventual devolução, nesse caso, poderia ser enquadrada como crime de abandono de incapaz. Embora a desistência do estágio de convivência seja direito dos pretendentes, pois está prevista no ECA, alguns estados têm tomado medida para minimizar os impactos desses casos. Né? Em Porto Alegre, que eles colocaram um exemplo, o Juizado da Infância e da Juventude fez um acordo com um casal de pais desistentes para que eles subsidiassem 1 ano de psicólogo para a criança. Eu acho que é mais do que justo, que os pais pegam a criança, leva para casa, dá aquela esperança toda para a criança, depois devolve por serem insubordinados ou seja lá qual o motivo. Então eu acho mais do que justo o que esse juiz fez aqui. Mas vamos nos preparar, gente, porque a adoção é uma coisa muito séria, é um filho, ele não nasce da sua barriga, ele vai nascer do seu coração, mas está lá no fórum, sabe? Assim como a mãe, cansei de falar isso várias vezes, assim como a mãe, ela não pega seu filho que nasceu e enfia dentro da barriga de novo, assim funciona na adoção também, não tem como você pegar, você pode até pegar e devolver, mas vai acarretar alguma coisa para você, então vamos pesquisar bastante sobre o assunto, gente, porque é algo muito sério. Né? Aí vem aqui, ó, as motivações que levam à devolução passam por questões subjetivas, tanto dos pais como das crianças, que costumam carregar histórias de sofrimento. Gente, tem aqui, tá falando aqui também que as famílias muitas vezes não estão preparadas para adoção. E os profissionais têm dificuldade de lidar com essa realidade. E no auge do conflito, as pessoas pensam na devolução como solução imediata. Sabe? Então, assim, volto a dizer de novo, a gente tem que estudar muito sobre isso, né?
Aí uma pessoa diz aqui que é preciso trabalhar o histórico de sofrimento dos pais e filhos no processo da construção da família, evitando tanto o romantismo quanto o desalento. Uma psicóloga aqui, ela chama Soraya, ela é presidente da ONG Aconchego, que trabalha com adoção há 25 anos. Ela fala também, a idealização para pretendentes é uma coisa muito forte, pois uma coisa é o filho idealizado e outra coisa é o filho real. Essa idealização precisa ser trabalhada, caso contrário teremos sempre um problema sério. Tento encaixar meu filho em um modelo que quero, mas que ele nunca será, porque para encaixá-lo em meu modelo, muitas vezes terei de mutilar a criança. É o que ela fala. Eu quis trazer esse tema aqui, gente, porque eu não tô falando que vocês não pesquisam, não tô falando que vocês não estudam, que vocês não leem, mas eu acho que quanto mais a gente fizer, vai ser melhor. Quanto mais histórias a gente lê, não só, igual eu contei aqui, a história da Larissa, que foi devolvida 3 vezes na 4ª adoção, deu certo, mas com tratamento psicológico, tanto para os pais quanto para a criança. Então, eu acho que a gente tem que pesquisar mesmo, a gente tem que estudar e, se preciso, gente, já até começar a fazer sessões de terapia, porque a gente não pode idealizar. É claro, né, que no fundo a gente acaba idealizando mesmo, mas a gente tem que ter os pés no chão. Não estou sendo negativa com relação a isso, mas eu sempre procuro pesquisar e pergunto, gente, eu sempre pergunto, toda dúvida que eu tenho, eu pergunto. Igual eu falei de uma criança que foi passada até chegar na mãe, acho que era a 6ª da fila. Eu perguntei para ela como foi a convivência. E ela falou que foi uma convivência tranquila. Há casos e casos. Não vai ser todos os casos que a pessoa vai ter problema, né? Mas vai ter casos que vai ter problema, que nós vamos precisar de tratamento, sim. Tá bom? Eu queria contar essa história para vocês. Aproveita aí, gente, inscreva-se no meu canal, deixa o seu like aí para você me ajudar a crescer nesse canal aí, para eu levar para outras pessoas a minha história em adoção e as pesquisas que eu faço com relação à adoção, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.